foi complicada essa derrota. É, aliás, vamos falar da vitória primeiro, né? Porque a gente tá falando da Libertadores, vamos falar da vitória. Aham. Como é que foi, cara? Título de 2019. 19, é. Pô, 2019. incrível, incrível. Acho que todo rubro-negro vai lembrar disso aí eternamente, né? Acho que não tem. Não, foi o jogo que foi, a situação, a história da Libertadores, o que aconteceu com o Diego ali também, que foi marcante. Tudo que a gente viveu, o passo a passo, né? Ali até chegar, né? A gente, pô, enfrentou jogos dificílimos. O próprio jogo do Emelec, em que o Diego se machucou, a gente perdeu 2-0 o jogo lá, né? E para reverter uma situação aqui, difícil demais. Pô, mas o Então, time começou também com sangue nos olhos desde o início, né, que ele deu no jogo de com volta. certeza, Foi com certeza. incrível aquele jogo. E assim, foi marcante. Eu acho que tem muitos e muitos momentos que, se você for ver, não só a final, né? A final, então, é um capítulo à parte mesmo, mas vários outros jogos que antecederam Sim. foram emocionantes, né? O Diego conta que naquele jogo 5-0 do Grêmio, Aham. ele conta que quando ele começou a aquecer, a galera que estava aquecendo parou de aquecer Pra olhar o Diego. para dar, talvez assim, inconscientemente, mas para dar o destaque a ele, para que o Mister visse que ele estava ali Sim, treinando sim, e que ele sim. aquecendo e que ele pudesse entrar. Entrar. Essa história ele sempre foi contada por ele, mas eu queria Aham. saber de você, como é que Sim. foi isso? Não, legal demais. E a gente, nessa torcida para que ele entrasse, né? Pelo menos para ele voltar, porque era um sonho e um objetivo que ele tinha, né? Ele não só assim sonhou, mas como ele planejou tudo na mente dele. Eu lembro que em conversas assim, ele falava assim, cara, até quando eu me machuquei, né? Pô, ele para mim é uma referência, né? Eu sempre falo dele como uma referência, que é um amigo pessoal ainda e um cara que, caraca, é uma inspiração, né? E aí, quando eu tive a lesão, ele me contava os detalhes de algumas situações. Ele falava assim, cara, me deram um prazo mais longo, né? É. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu queria jogar ainda a final da Libertadores, eu queria estar antes desse momento. Então eu Sim. começava a mentalizar eu jogando. Às vezes eu não conseguia ir para o campo, mas eu botava na minha cabeça que como se tivesse. Então eu sonhava, imaginava aquilo ali, enfim. E ele foi criando um filme dentro da cabeça dele antes de acontecer. Mas naquele jogo do Grêmio ali, que ele entrou, a gente tava torcendo realmente, a galera empurrando, né? Bota Pô, ele ele, quase misto e fez um tal. gol também, E né, aí, cara? exatamente, e a gente torcendo para que ele pudesse fazer um gol naquele jogo. Acaba que depois de um certo momento, a equipe do Grêmio já estava toda desestruturada, assim, né? A gente, pô, ganhar de 5-0 numa semifinal de Libertadores, né? Eles já estavam, de certa forma, ali Entregue. aí, entregues, né? Mas a gente torcendo pro Diego e, cara, ele fez aquela jogada, recebeu a bola, fez a finalização e o Paulo Vitor defendeu, né, naquele momento. A gente, Boa. filha da mãe, Paulo Vitor. Pô, caramba, que momento. Mas enfim, ficou marcado. E a história da final, então, incrível tudo que aconteceu. O próprio Diego entrar naquele Ele jogo entrou e o jogo e virou. mudar a Ele mudou história o do jogo, jogo, cara, Pois é. foram No histórias documentário, épicas. ou em uma resenha, não lembro agora, do, do momento especificamente, mas o Bruno Henrique disse que o Diego deu um discurso ali na final, no intervalo, Aham, que foi também, histórico. O também. que você lembra disso? Cara, também vejo ali que ele estava extremamente inspirado por Deus para falar alguma coisa ali naquele momento, porque é, assim, o Mister tem a forma dele de lidar, né, de ao mesmo tempo, ele era um cara que era extremamente sábio com relação a isso, porque ele sabia quando a gente precisava ser sacudido, né, e tomar uma bronca, né, que fosse, né, para acordar e tal. Mas ele sabia também, né, os momentos que às vezes a gente estava um pouco fragilizado e que não era e que se ele fizesse do jeito que ele tem esse costume de Sim. fazer, acabaria, ao invés de ajudar, poderia ser que prejudicasse. Só que eu acho, cara, assim, que ele naquele momento ele estava mais pensativo. E o Diego não, o Diego estava extremamente convicto do que ele estava falando. E ele falou assim: "Não, vamos, a gente vai acreditar, a gente precisa acreditar, a gente vai virar esse jogo e tal". Assim, foi um momento de fé, Uhum. né? E de sabedoria, lógico, para ele falar e direcionar as palavras. Mas eu acredito muito que as palavras elas influenciam muito Sim, também no, total, total. no, no, no Sim. jogo, né? Muda o pensamento, a mente da gente ali. Então, assim, eu não tenho dúvida que ele foi fundamental nesse momento fora do campo também, nesse intervalo. É, lógico que quem estava jogando, né, pode falar muito melhor do que eu que estava no banco, mas assim, o meu sentimento dali de fora, né, de pertinho, é que realmente mudou a forma de encarar
aquele jogo, né? No segundo tempo. Acho que não a forma de encarar, era sério, enfim. A gente começou o jogo sabendo que é uma final. Mas digo assim, a forma talvez de pensar como equipe, né? Uhum. No segundo tempo. Então, eu acredito que ele foi fundamental. Pô, Todo e, sentido. tipo, aí ele entrou, deu o passe. Aliás, pra todo mundo que fala bobagem, foi um passe ou um chutão, um lançamento? Não, foi um Eu lançamento. acredito que foi um lançamento. Claro que não? foi, Ele mas eu tô olhou, falando o com um Gabi jogador, tava um jogador pegando lá. profissional pra falar, né? Não, Porque, com pô, certeza. óbvio que O foi um Gabi, lançamento. pô, assim, você vê a imagem, né? Aham. Pô, O Gabi tá assim, o Gabi pede tá, ele pede, é. e o Diego joga pra ele, realmente. Joga, pô, vai, meu irmão. Toma aí. Pediu. ó. Mas eu Agora posso estar se falando vira besteira aí. também. O Diego já tinha feito isso na seleção Sim. também. Acho que ele faz aquele Sim. ele manda, lança a bola também na área, o Adriano que chuta. Sim, pro Brasil e Argentina 2004, O Copa Adriano América, monstro final. também. Adriano monstro. Didico manda Cara, lá. E foi um passe do Diego também. É. E